O clã Bolsonaro vai atacar o Senado no ano que vem. É isso que o pessoal do Galãs Feios vai ver. E parece que vai ter Strume Bolsonaro sendo candidato em Santa Catarina. Além do rato misojólido, o 04, né? Que é vereador em Balneário Camboriú. Parabéns aí pro povo do Balneário Camboriú por ter elegido esse Strume. Talvez tenha um cabeça de caixa d'água também, sendo senador por Santa Catarina. Vamos ver o que eles vão falar. Galãs feios, sempre eles. Vamos lá, deixa o like, ligeirinho, deixa o like aí, ajuda. Que a gente tem uma notícia aí, já aproveitando, né, a presença Helder Maldonado, Marco Bezzi e Guilherme Amado. Guilherme Armado. Guilherme Beloved. do Guilherme Amado aqui. Você está em Brasília ainda, você fica fixo em Brasília. Moro em Brasília. Sou carioca, mas moro em Brasília. Tá, e a gente teve hoje duas notícias aqui da família Bolsonaro. Porra, altos óculos do Guilherme Amado, né? Vermelhinho, pá. Todo jornalista tem um óculos estiloso, né? Ele, o Reinaldo Azevedo, o Marco Bezel ali. Queria saber o que você tem também de informação sobre isso aqui, ó. Quer ver? A gente vai trazer a primeira, que é o que a gente já sabia, né? Já tinha algumas dicas. O Bolsonaro confirma Carlos ao Senado em Santa Catarina e explica motivo. Eita, a gente vai cometer essa proeza, né? Já tá certo, né? Já tá certo que Santa Catarina vai eleger o cabeça de caixa d'água que nunca botou os pés aqui. Mas o gado vai votar nele com toda a força de sua alma. Entrevista à coluna aqui do Metrópolis, do Paulo Capelli. O Jair Bolsonaro confirmou a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina e falou sobre Tarcísio também a presidente. Né? Aqui o Carlos, um dos filhos do Bolsonaro que vai se candidatar a senador e vai levar de goleada. Acho que vai mesmo. Né, em Santa Catarina. E o Paulo Capelli traz também aqui, Guilherme, eu queria saber o que você tem de informação, que o candidato favorito do Trump... Cara, o pessoal de Santa Catarina eleger um forasteiro, né? Tipo, não é xenofobia. Eu vou tentar explicar. Porque assim, ó, uma coisa é uma pessoa que veio de fora, se estabeleceu aqui, criou uma história, tem um vínculo. Ela pode representar essa região tranquilamente. Agora, uma pessoa que se muda apenas para usar o estado como um domicílio eleitoral, isso aí é um forasteiro, né? É igual o Sérgio Moro fez em São Paulo. Na real, ele tentou fazer em São Paulo, não conseguiu, fez pro Paraná. Aí quem saiu candidato a deputado pelo estado de São Paulo foi a mulher dele, sendo que nenhum dos dois mora lá, tem uma vida lá. Há quem diga que o próprio Eduardo Bolsonaro também não tem uma vida em São Paulo e é eleito deputado federal por lá. Apenas aproveitamento aí, não. Assim como o Renan Bolsonaro, que se mudou só pra viver a mamata, porque ele virou assessor daquele lá do ex-secretário da pesca do Bolsonaro, que é senador, o Jorge Seife, que supostamente foi pego aí com alguns quilos de maconha haxixe, numa caminhonete sua, né? Que ele disse que já tinha vendido, né? Que já tinha vendido, não estava o nome dele, então não poderia ser dele, né? Até porque não existe um negócio chamado laranja e tal, mas só tô supondo, né? Não estou afirmando nada. Para enfrentar Lula em 2026, segundo aqui o governo aqui do Donald Trump, eles estão apostando no Eduardo Bolsonaro, né? Que em pesquisas aí contra o Lula tem números muito bons. Mora nos Estados Unidos agora, né? Saiu do Brasil. E o Trump, a Casa Branca tomou conhecimento da pesquisa que indicou Lula ligeiramente à frente de Eduardo na disputa do Palácio do Planalto. A gente vem falando muito aqui, Guilherme, que a intenção do Bolsonaro é colocar todo mundo da família, todo mundo na política, né? O Jair Renan entrou agora para vereador, tem a Michelle...
Cara, a direita vai mandar de braçada, ela já manda no Congresso, né? Ela já tem maioria no Congresso. Vai ter maioria suprema, no caso, de extrema direita no Senado, provavelmente. Vai eleger uma porrada de senador. Vai poder aprovar impeachment de ministro do STF por qualquer motivo que eles queiram. E o golpe vai vir por ali. Porque todo golpe de extrema direita em geral vem pela reforma da Suprema Corte. Aconteceu assim na Turquia, aconteceu assim na Hungria, aconteceu assim na Ucrânia e talvez aconteça assim no Brasil. Tá acontecendo assim nos Estados Unidos. Para Senado, não sei se a mãe. O que você tem dessa movimentação? Os caras vêm mesmo para tomar todos os lugares, todos os Bolsonaros vão ser candidatos e vão ganhar? É a estratégia deles, né? Eles querem tomar o Senado. A chance de golpe a partir de 2027 não ao meu ver, via presidência da República. A possibilidade de ruptura institucional que a gente tem no Brasil é via Senado. A partir do momento que for aberto um processo de impeachment contra algum... Honra. É exatamente o que eu falei. Caralho. Desculpa aí por ter queimado a pauta, meu amigo Guilherme Amado. Não foi de propósito. Mas é pra ver que não é... Como é que se diz? Não é magia, é tecnologia. Basta se informar e ler que vai chegar nas mesmas conclusões. Basta ser uma pessoa alfabetizada e não analfabeta funcional. Ministro do STF, sem razão, por motivação política, porque E conhecer um pouquinho de história do mundo. Eles fizeram o que deveria ser feito, o dever de casa, de persecutar criminalmente quem tentou dar um golpe no país. A partir do momento que uma eventual composição do Senado em 2027 faça isso, isso é ruptura institucional. E é isso que os caras querem. Porque eles precisam tomar o STF para voltar com o plano deles. É porque assim, né? Aí estão há 4 anos criando a ditadura do Supremo, a ditadura da toga. Então, quando senadores bolsonaristas tentarem aprovar um pedido de impeachment de um ministro do STF, eles já vão estar vacinados e entenderão que isso é para acabar com a ditadura, né, da toga, que tem supostamente perseguidos os bolsonaristas. Então já está feita toda a narrativa. E vão tirar provavelmente os ministros do STF pelos motivos errados, que nesse caso eles tinham que agir, mas e não pelos motivos certos, que deveria ser as decisões que eles tomam, que só tem fudido com o povo trabalhador e beneficiado grandes empresas e cada vez mais estão fudendo com o trabalhador. Mas daí o bolsonarismo ele não encosta nesse papo, porque eles também concordam com o STF nessa pauta, tanto a direita, a extrema direita, como de alguma forma a esquerda liberal, que tem batido palma para ministro da STF em tudo que eles fazem e está ignorando muita coisa do que vem acontecendo por baixo dos panos. Principalmente um político de esquerda que se importar com o povo, ele deveria tentar trazer à tona essas discussões, né? Ministro Gilmar Mendes aí tem tomado algumas decisões, já fez uma própria reforma trabalhista. Eu não tenho todos os dados aqui, mas eu recomendo você pesquisar os votos do Gilmar Mendes em ações trabalhistas e por aí vai. E você vai ver uma certa frequência de decisões favoráveis a grandes empresas. Que foi interrompido em 2022, em parte graças à ação do STF, de dar um golpe no país, né? Então, colocar os Bolsonaros, se eles emplacam 4 Bolsonaros no Senado, Michele por Brasília, Flávio pelo Rio, Eduardo por São Paulo, Carlos por Santa Catarina, eles já vão começar aí
com uma bancada vitaminada, porque hoje eles não têm, vamos lembrar, vitaminada. O bolsonarismo não tem sequer metade do Senado, tanto que eles não conseguiram eleger presidente deles. Vamos lembrar que eles tentaram derrotar o Rodrigo Pacheco em 2023 com a candidatura do Rogério Marinho e perderam. Eles não têm uma maioria simples. E para você conseguir pautar, você conseguir empichar um ministro do STF, você precisa de 2/3. Essa é a meta deles. Se eles conseguirem a maioria simples... E precisa do presidente para pautar o pedido de impeachment, né? Que também é muito importante. Do Senado, eles já conseguem fazer um presidente do Senado deles, e aí pode ser Lula, pode ser Tarcísio, seja quem for o presidente da vez, esse presidente do Senado vai poder colocar em pauta um processo de impeachment de ministro do STF. E na prática, o golpe já vai ter começado a ser dado. E até por isso, Guilherme... E se o presidente for da extrema-direita, fica muito mais fácil, porque você tira um, nomeia outro. E já sabatina que a prerrogativa do Senado, uma das prerrogativas do Senado, é aprovar esse tipo de nomeação para ministro do STF, para ministro do STJ, para procurador-geral e por aí vai, né? Vou até mostrar um vídeo aqui que se aceita... Aí você mandando no Senado, você vai mandar quem investiga um presidente, quem julga um presidente, quem julga aquele governo, né? Aí fica tudo dentro de casa. E aí o golpe vai se fazendo. E as instituições vão se derretendo. E o tecido social vai se esgarçando. Aceita situações, por exemplo, como essa daqui, ó. A deputada federal Caroline Di Toni falando que essa aí também é da minhas áreas. Oh, demônio. Bairrismo catarinense rejeitar a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado pelo Estado. Ele que nunca morou lá, ele que nunca nem pisou direito em Santa Catarina, ele frequentava Santa Catarina para ir em stand de tiros, nada mais, apenas por turismo. E aí ela falando, não, mas isso é bairrismo catarinense. É claro que ela vai falar isso nesse momento, porque a vaga dela está garantida. Ela se reelege tranquilamente em 2026 e ela não está na disputa para o Senado. Para ela é até conveniente, porque também reforça esse projeto de golpe via Senado que eles têm em mente, colocando os candidatos mais fortes em domicílios. Lembrando que essa próxima eleição são 2 cadeiras por estado que serão renovadas para o Senado. Eleitorais aos quais eles nem pertencem para disputar no ano. Então aí tu pega, por exemplo, um Carlos Bolsonaro, que é um puxa-volta aí que vai chamar um monte de doidinho de bairro para votar nele, e alguém para fazer uma dobradinha, sei lá, um infeliz qualquer aí, que seja um poste do Carlos Bolsonaro. Então daí o bolsonarismo ganha 2 cadeiras, né? E eu não vejo a esquerda com força em Santa Catarina para concorrer a qualquer cargo majoritário. Não tem força, e cada vez menos porque o governo do PT também está colaborando com isso. Fica muito difícil defender o governo do PT enquanto o governo do PT faz esse governo de frente amplíssima e, em geral, atendendo muito mais o interesse da frente ampla do que o seu eleitorado. Né? Então fica difícil você defender. Cada vez mais a esquerda vai perdendo votos e o resultado a gente vai ver ano que vem. Não digam que eu não avisei. Ano que vem. É isso que eles vão fazer, não só os integrantes da família Bolsonaro, como outros candidatos que vão com certeza migrar de domicílio para tentar fazer esse emparedamento no STF e até mesmo essa tentativa de golpe que o Guilherme referiu anteriormente. Eu conheço o Carlos Bolsonaro como pessoa e eu endoro do presidente Bolsonaro, porque aqui o que está em jogo não é o bairrismo de Santa Catarina nesse momento. Gente, o que está em jogo nesse momento é a continuidade ou não das liberdades no Brasil. A continuidade ou não da ditadura judicial que a gente vive no Brasil. Olha aí, porra. De novo, não é magia, é tecnologia. Tá aí todo o discurso. Brasil, essa demonstração do Bolsonaro de querer que o filho dele concorra por Santa Catarina é um reconhecimento
de quanto ele gosta, de quanto ele aprecia Santa Catarina, a ponto de deixar que o filho dele concorra aqui pelo nosso estado. Eu conheço... Pois é, se Deus não mandou Jesus para morrer por nós, Bolsonaro gosta tanto da gente que está mandando o Carlos Bolsonaro para se eleger a um cargo do Senado, ganhar 45 mil reais por mês, e todas as mordomias, né? É a mesma coisa. Olha só, Guilherme e Marco Bezzi, o que o Guilherme falou anteriormente, ela está reforçando aqui, ela está confirmando, eles nem escondem. Eu vou até pôr novamente para vocês ouvirem. Ela não deixa margem para dúvida. A ditadura da toga. O que está em jogo nesse momento é a continuidade ou não das liberdades no Brasil. Lembrando que, né, é um livro que todo burro gosta de citar, mas eu acho que porque ele é uma propaganda, né, anticomunista, mas eu acho que vale a pena ser citado na questão só para trazer o exemplo, né, para ficar mais afixado. E eles usam uma espécie de nova língua, né, onde guerra é paz, prisão é liberdade, por aí vai, né? Eles invertem o sentido das palavras. Por exemplo, liberdade para eles é a liberdade de oprimir os oprimidos, os que já são oprimidos socialmente. Por exemplo, quando você não pode ser um racista de maneira clara e absoluta, você está sofrendo da subtração da liberdade de expressão e está perdendo a sua liberdade, né? Então eles querem restabelecer a liberdade de você fazer o que você quiser, mas só se você for branco e tiver dinheiro. Se você não tiver nesse grupo, você não vai ter mais liberdade, você vai perder sua liberdade. Continuidade ou não da ditadura judicial. A não ser que de maneira inconsciente você replique o discurso da classe dominante. Aí você vai achar que tem liberdade, que é diferente de ter liberdade. Isso é o que a gente vive no Brasil. Essa é a justificativa para o Carlos Bolsonaro, que nunca morou em Santa Catarina, disputar o Senado por lá. É os guri. Exatamente, não tem. Vamos ter os guri elegendo, né, Mel? Ela sai perdendo. O Carlos Bolsonaro, né, Mel? Ou pelo menos pode sair perdendo, porque ela e a Júlia Zanata eram duas pré-candidatas ao Senado. As duas não vão ser. A Júlia Zanata, né, que é aquela candidata, aquela deputada que usa uma coroazinha de flores que lembra muito um certo grupo de juventude de um certo ano de 1930, por ali, de um certo país chamado Alemanha, que era uma juventude que usava uma coroazinha de flores. Ela disse que é da Frida e tal. Só que quando ela foi para a Alemanha, ela não teve coragem de usar aquela coroa de flores. Pois é, porque talvez lá na Alemanha seja crime você manifestar de maneira clara um certo regime de um certo cara que parecia o Charlie Chaplin, né? Então, talvez, eu acho que dá para construir tudo aí que eu tô falando, sem eu ter que me complicar. Vai ser uma ou vai ser outra, né? Então, o que esse vídeo dela revela de estratégia? Ela tá lutando para ser ela. Ela agora tá lutando para puxar... São duas vagas, né, Guilherme? Então, pode ser o Carluxo e ela, né? Carluxo e ela, agora a Júlia Zanata vai tentar a mesma coisa. Tá, eu deixo o Carlos Bolsonaro se eleger se as duas disputarem a indicação para concorrer pela segunda vaga no soco. E aí a gente transmite aqui no canal a rinha. Aí eu aceito pagar aí esse pedágio de ter o Carlos Bolsonaro eleito por Santa Catarina como senador. Aí foda-se a democracia. Pelo menos a gente vai ter entretenimento de qualidade, que seria uma rinha de duas fascistas filho da puta. Pois é, agora a gente vai ver um cabo de guerra aí de puxa-saquismo, quem vai puxar mais o saco do Carluxo e do Jair. Se vai ser a Júlia Zanata ou a Carolina de Tone. Né? Uma delas vai com o Carluxo disputar. E aí, nesse ponto, ir com o Carluxo é quase uma certeza. Mas aumenta muito a chance de vitória. Porque o Carluxo vai virar e vai falar, vote em mim e vote na Júlia, na Caroline. Né? O Jair vai falar,
Em Santa Catarina, se você é Bolsonaro, Santa você Catarina... é Carlos e Júlia. Carlos e Carolina. Em Santa Catarina, você pode votar no meu filho. É aquele homem que tem uma cabeça bem grande que vai aparecer cobrindo toda a tela do seu visor na sua urna eletrônica. Mas se a gente perder as eleições, vamos dizer que as urnas são fraudadas e vamos tentar outros golpes por aí. Então, aumenta muito a chance da eleição de uma delas, né? O Carluxo, de certa maneira, ele é um cabo eleitoral mais forte do que a outra, né? Tanto para Caroline quanto para Júlia Zanatta. E aí uma delas pode abrir mão agora em 2026 e tentar 2030, né? Pode ter um acordão nesse sentido. É isso aí. Mais um corte concluído. Curta, compartilha, se inscreva. Muito obrigado por sua audiência. Até mais.